Ok. Então, o último tópico que falta para a gente fechar essa primeira parte do curso é olhar para as derivadas como taxa de variação. Tá? E aí aparece um monte de exercícios interessantes aí. Vamos lá. Qual que é o objetivo disso, né? O objetivo de estudar essa coisa das taxas de variação, e a derivada vai ser uma ferramenta para isso, é o quê? É você estudar a variação de uma grandeza em termos da variação de outra. Tá? Então, é uma coisa do tipo, você tem duas grandezas que se relacionam através de alguma função entre elas, e eu quero medir o quanto que uma delas varia quando a outra varia um pouco. Exemplo clássico é o primeiro que vem da física, da cinemática, né? Se você tem uma partícula se movimentando, você tem a posição dela determinada em função do tempo, a gente chama de velocidade a variação do espaço em função da variação do tempo. E a gente chama de velocidade instantânea o quê? O quociente entre a variação do espaço e a variação do tempo para intervalos de tempo arbitrariamente pequenos. Tá? Então, o primeiro exemplo que a gente tem é o que a gente chama de velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea num ponto t0? É a taxa de variação da posição em função do tempo. Então, usando a notação de Leibniz que a gente viu, isso seria a derivada da posição em relação ao tempo no instante t0. Com a notação de Newton, a gente escreve simplesmente S' de t0. Taxa de variação da posição em relação ao tempo no incremento infinitesimal. Tá claro? Qual é a segunda grandeza que varia em função do tempo? Você pode medir como varia a velocidade em função do tempo. Então, a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo é o que você chama de aceleração. Isso é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. E aqui é um bom momento para eu dizer como é a notação de Leibniz para derivadas de ordem superior, né? A velocidade não é a derivada da posição em relação ao tempo? Então, isso aqui eu poderia escrever também como sendo a segunda derivada de S em relação ao tempo no instante t0. Tá? Então, d2s dt2 quer dizer a segunda derivada de S em relação ao tempo. Tá? Em termos de Newton, notação do Newton, isso é o V' de t0. Isso aqui é o que a gente escreveria como S, duas linhas de t0. Tá bem? Joia. Diga. Por que esse 2 está antes do S e aqui está depois? Nesse momento é uma questão de notação, mas a ideia é a seguinte, o dv dt, o que ele é? O v já não é o ds dt? Então, se você estiver pensando lá em termos daquele limite ΔY sobre ΔX, o que você tem dois ΔX embaixo, ΔX vezes ΔX. Tá? Mas não vamos entrar muito nessa discussão, porque vamos usar isso como uma notação. d2s dt2 é a segunda derivada de S em relação a t. Tá bom? Mas o espírito é esse. Você pode pensar que você tem esse objeto ddt que ele pega para ele funções, né? Então ele pega uma função e devolve a derivada da função num ponto. Então, pode pensar ddt em t igual a t0. Pega uma função e devolve a derivada da função naquele ponto. Então eu estou aplicando esse operador duas vezes na função. Então por isso que ficou 2 aqui e o dt2 embaixo. Tá? Ok. Em vista desses dois exemplos, vamos tentar fazer uma continha com algum deles. Tá, eu vou escrever o enunciado e a gente discute ele. Então, supõe que você tem uma partícula movendo-se ao longo do eixo OX. Tá?
Você tem o eixo horizontal, a partícula está só andando em cima do eixo AX, ou seja, um movimento unidimensional. E a posição dela, em cada instante, é descrita pela seguinte lei. Com a posição no instante t, dada por x de t igual a cosseno de 3t, por exemplo. Tá bom? Então, é uma partícula que obedece essa lei de movimento e no instante inicial, eu preciso dizer onde ela começou, né? X de 0 vale 1. Tá? Então, quando ela nasceu, o relógio dela começou a contar. Então, no instante t igual a 0, ela estava na posição x igual a 1. E a partir daquele instante, o comportamento dela é, em cada instante de tempo t, ela ocupa a posição cosseno de 3t. O que você pode dizer a respeito da vida dessa partícula? Quais são as posições x que ela pode ocupar? Qualquer que seja o instante de tempo da vida dela, o número x que vai estar determinando a posição dela é sempre alguma coisa entre menos 1 e 1, tá? Então ela tem uma trajetória de vida um pouco limitada, né, vamos dizer assim. E ela nasce aqui, tá certo? O que a gente precisa para determinar completamente um movimento dessa partícula? Segundo a lei de Newton, né? Então eu preciso determinar o quê? A aceleração dessa partícula. Para determinar a aceleração, eu preciso da velocidade, tá? Então, quem que é a velocidade num instante qualquer, t? Nesse caso é dx dt, num instante t qualquer, vamos dizer assim. Quanto que vale isso? Quanto é a derivada de x em relação a t? Tem uma regra da cadeia aqui, né? Derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno de 3t vezes 3. Então isso é menos 3 seno de 3t. Tá bem? O que isso garante pra gente? O que isso mostra? Por exemplo, no instante inicial t igual a 0, aqui, a velocidade dela é uma velocidade nula. Em qual instante, quando que ela vai atingir a origem pela primeira vez? Qual é o valor de t? Qual é o menor valor de t positivo para o qual isso aqui vale 0? Dentro do cosseno teria que dar π sobre 2, né? Então π sobre 6. No instante t igual a π sobre 6, ela está nesse ponto. E qual é a velocidade? Quando você vai ter um π sobre 2 aqui dentro, vai ser menos 3. Tá? Então, nesse ponto, ela está com velocidade menos 3, andando para a esquerda. No instante de tempo t igual a π sobre 6. Que é a maior velocidade que ela pode atingir, né? Qual é o maior número que isso, em módulo? Qual é o maior número que isso pode atingir em módulo? 3. Então, a velocidade dela nunca é maior do que 3, nunca menor do que menos 3. Tá? Como é que a gente determinaria a aceleração? A aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade. Deriva a velocidade. Quando você deriva isso, como é que fica? Menos 9, né? O 3 é uma constante, a derivada do seno é cosseno, calculado em 3t, vezes a derivada de 3t. Então, sai um 3, menos 9, cosseno de 3t. O que isso diz pra gente? Por exemplo, quando t é igual a 0, a aceleração é menos 9. Ou seja, ela está super acelerada para lá. Quando t for igual a π sobre 6, é esse ponto aqui, eu vou estar com a velocidade máxima possível e aceleração nula. E lá do outro lado tem uma análise igual, né? Você vai ter a velocidade negativa e a aceleração positiva, por exemplo. Tá certo? Agora, com isso, você já sabe tudo dessa partícula e dá para dizer mais ou menos como é que é o movimento dela, né? Ela brota aqui, a velocidade fica oscilando, positivo e negativo, e a aceleração aqui dentro. Então, ela fica indo e voltando dentro desse intervalo. Só estudando o comportamento, o sinal da velocidade e da aceleração. Tá certo? Outra coisa, o que a gente sabe da física? O que a segunda lei de Newton conta pra gente?
Força é igual a massa vezes aceleração? Então, e se você sabe a força a qual a partícula está sujeita, isso determina completamente o movimento dela, né? Então, se você multiplica essa relação, né? Vamos escrever ela aqui. A de t é igual a menos 9 cosseno de 3t. Se você multiplica pela massa, né? Estamos aqui, a mecânica newtoniana clássica, a massa é constante, tudo bonitinho. Se você multiplica essa equação pela massa da partícula dos dois lados, o que você vai ter? Massa vezes aceleração chama força, então a força a qual ela está sujeita no instante t vai ser menos 9m vezes cosseno de 3t. Menos 9m, você concorda que é uma constante? Sim. E o que é cosseno de 3t? A posição dela. Então, essa é uma partícula cuja força é proporcional à posição. Como é que chama os movimentos com essa natureza aqui? Os movimentos harmônicos, movimento elástico, movimento harmônico simples, né? Que é o que descreve, a gente já tinha adivinhado, né? Ela fica indo e voltando aqui. Então, estudando a primeira e a segunda derivadas da posição, você conhece tudo que a segunda lei de Newton pode te contar a respeito do movimento, ou seja, tudo que você precisa. Vamos ver um outro exemplo. Tá? Então aqui a gente está olhando a aceleração e a velocidade como taxas de variação da posição e da velocidade, respectivamente. Vamos ver 4. Tá, então, eu vou ter de novo uma partícula. Agora ela tem um movimento bidimensional, tá? Movimenta-se ao longo da curva y igual a x² menos 1. Tá bom? Então a trajetória dela é uma trajetória que está em cima dessa curva no plano. Então, qual é o gráfico dessa função? Uma parábola, né? Então ela tem uma trajetória que anda em cima dessa parábola. Tá certo? O que a gente sabe? Ela anda em cima dessa parábola com componente horizontal da velocidade constante. Ela anda, a componente horizontal da velocidade é constante igual a 3 metros por segundo. Sabendo isso, eu gostaria de determinar qual a componente vertical da velocidade no instante t0 em que x de t0 é igual a 4. Tá bom? Então vamos tentar entender qual que é o problema e, de preferência, resolver, né? Então a gente tem a nossa partícula, ela está andando em cima da curva y igual a x2 mais 1. Como é que é o gráfico da função y igual a x2 mais 1? Tá? Faz de conta que isso é a parábola y igual a x2 mais 1. E a minha partícula ela está passeando em cima dessa curva aqui, né? Em cada instante de tempo, ela ocupa algum ponto dessa parábola. Tá claro? E qual é a informação extra que a gente tem? Que ela anda em cima dessa parábola e a componente horizontal da velocidade em todo instante é constante igual a 3. Então, nesse ponto, ela tem uma velocidade. E você sabe que a velocidade, você aprendeu isso na física, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, o vetor velocidade é um vetor que é paralelo à reta tangente a esse ponto no gráfico. Então, é um vetor que está aqui, mas eu sei que a componente horizontal desse vetor é constante igual a 3 metros por segundo. Falando em metros por segundo, nos cursos nossos, a gente tipicamente ignora as unidades, tá? Então você pode pensar que você está sempre trabalhando em algum sistema de unidades fixado e só tem que tomar o cuidado de que as coisas sejam compatíveis, né? Então, se eu estou falando 3 metros por segundo, aqui esse x de t0, se fosse 4 quilômetros, eu ia ter que fazer a conta com 4.000 metros e assim vai, tá bom? Deixar tudo sempre dentro da mesma escala, tá? Então a gente tem
Em cada ponto, a partícula tem essa componente horizontal e, nesse caso aqui, ela vai ter uma componente vertical para baixo. Tá certo? Vai ter um certo momento da vida, um certo instante de tempo t0, onde ela vai passar pelo ponto cuja coordenada x é igual a 4. Tá? Qual é o y dessa coordenada? A gente sabe? Se o x vale 4, o y sempre vai ser o quadrado de x mais 1. Então, esse cara aqui é 17, que é o y no instante t0. Não sei se a gente vai precisar desse valor, não vai precisar, mas é bom deixar ele guardado. Tá bom? Então, nesse ponto, o que eu tenho? Eu tenho a partícula passando por aqui com componente horizontal 3 e alguma componente vertical para velocidade. Eu quero descobrir a magnitude dessa componente vertical. Como é que a gente faz isso? Quem é a componente vertical da velocidade? É a taxa de variação do deslocamento vertical em relação ao tempo. Certo? Então, qual é a lei de movimento? A gente sabe que a coordenada y do movimento é sempre igual à coordenada x ao quadrado mais 1. Tá certo? O que a gente quer descobrir? Quanto vale dy dt no instante t0 para o qual x de t0 é igual a 4. Então, o problema aqui agora é descobrir dy dt no instante t0. Tá certo? Onde t0 é um número tal que x de t0 é igual a 4. Como é que a gente faz isso? Como é que você descobre dy dt a partir da informação que você tem? Deriva essa expressão aqui em relação a y. Desculpa, essa expressão em relação a t. Tá claro? Então, quanto que dá isso? No instante t0 vai ser quanto? Quanto que é a derivada dessa expressão aqui em relação a t, hein? Isso precisa ter muito cuidado. Como é que você deriva aquilo em relação a t? Tem uma regra da cadeia ali, todo mundo enxerga isso? Então, derivando isso aqui vai ser 2 vezes x de t vezes a derivada de x. Tá? Então, é 2x de t dx dt. Tudo isso calculado no instante t0. Tá? O 1 é constante, a derivada morreu. Bom, no instante t0 que a gente tem, quanto vale x0? 4. Quanto vale dx dt? Isso é a componente horizontal da velocidade, que é dita constante igual a 3 em todos os pontos. Então, isso vale 3. Então, isso dá 24. Se você quiser, metros por segundo. Tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que nesse ponto, essa partícula tem um vetor velocidade que se decompõe como 3 na horizontal e 24 na vertical. Tá certo? Tem que tomar muito cuidado, né? Não pode... Esse número, dy dt, ele não tem nada a ver com dy dx, né? Quanto vale dy dx? Se você quiser fazer essa conta, dy dx, 2x. Tá? Então, uma pessoa podia querer pensar, falar, mas então a velocidade aqui, a derivada é 2x do ponto x igual a 4, o dy dx é 8. O dy dx nesse ponto é 8. Mas como na horizontal eu estou andando com velocidade 3, o dy dx mede o quê? O incremento quando x varia. Se o x varia aproximadamente, se o x varia uma certa quantidade, o y vai variar o dobro dessa quantidade. Só que o x não está variando uma quantidade, ele está variando 3, né? Por isso que fica o 3 vezes esse 8 aqui. Tá? A regra da cadeia é isso que ela está te dizendo. Tudo bem? Entendi. O que você não entendeu? Aqui? Porque o y, eu estou olhando ele não como uma função de x, eu estou olhando ele como uma função de t, né?
A partícula está andando em cima dessa curva, então para cada instante de tempo t, ela vai ocupar uma posição que é x de t, y de t. Então, o meu vetor posição, se você quiser agora um vetor, meu vetor posição tem duas componentes, x de t e y de t. A derivada da primeira componente dá a componente horizontal da velocidade. E a derivada da segunda componente dá a componente vertical da velocidade. Ok? Então, o que você pode dizer? Se eu quiser estudar a componente vertical da velocidade, eu tenho que derivar y em relação a t. Tá? Só que você tem uma relação entre y e x. Então, na prática, o que acontece é o seguinte, você tem o eixo dos tempos aqui, e esse tempo determina a coordenada y e a coordenada x no movimento. Então, o relógio, eu estou com a variável t aqui no meu relógio, e ela, para cada número que marca no meu relógio, ele marca o x de t e o y de t. Então, eu poderia analisar cada uma das componentes do movimento separadas. Essas componentes no movimento estão amarradas por alguma relação? Sim. Você sabe que a segunda coordenada é o quadrado da primeira mais 1. Então, a velocidade da segunda coordenada, que é o dy dt, vai ser determinado pelo dx dt. É razoável que isso aconteça, não? Se y depende de x e x depende de t, a derivada de y vai depender da derivada de x em relação a t. E é isso que a regra da cadeia te diz, que depende mesmo e te diz como depende. Essa conta aqui está clara? Por que o dy dt é isso? Fazendo a regra da cadeia com as funções, né? Então você tem um instante de tempo, tá? Isso te determina a componente horizontal da posição. E quem é a componente vertical? A componente vertical é elevar ao quadrado e somar 1. Então isso dá x ao quadrado de t mais 1. Como é que você deriva essa composta? Deriva a última função. Quem é a derivada de elevar ao quadrado mais 1? 2 vezes a coisa. Então a derivada desse pedaço vai ser 2 vezes x de t. Vezes a derivada dessa função que determina a componente horizontal. Tá? Então é por isso que dá esse dx dt multiplicando aqui na frente. Sua? Quando você deriva y em relação a x, até que a velocidade não. Quando você deriva y em relação a x, a única coisa que você está encontrando é o coeficiente angular dessa reta tangente. Isso não tem nada a ver com a velocidade de uma partícula que anda sobre aquela curva. Porque a velocidade da partícula vai depender do quê? De como a minha componente horizontal anda e como a componente vertical anda. Não é insignificante, né? A derivada em relação a x dá 2x, que no ponto 4 deu 8. Aonde que entrou esse 8? Está aqui. Tá? Ele te conta como é a inclinação ou como é a taxa de variação de y em relação a x. Mas eu queria saber de y em relação ao tempo. E quem é a derivada de y em relação ao tempo? A gente pode até escrever a parte aqui, né? Usando a notação do Leibniz, quem é dy dt? Sabendo que o y depende de x, eu posso escrever isso como sendo dy dx vezes dx dt. Tá? Então, o dy dx, o coeficiente angular da reta tangente, te diz como que o y vai variar em função de t, sabendo como x varia em função de t. Esse cara é o que amarra esses dois, de certa maneira. Tá bom? Tá claro? Não? Vamos ver mais um. Depois a gente faz 2 da lista de exercícios para... Tá, um quinto exemplo. Esse é bem tranquilo também, né? Um pouquinho mais geométrico. Suponha que você tem uma esfera, tá? E você
tem que o raio dela, variando com o tempo, a uma taxa constante de 5 metros por segundo. Tá? Isso. Sabendo que o raio varia 5 metros por segundo, eu quero saber qual é a variação do volume. Tá? 2 metros. Tá, então, a intuição nossa aqui, para ver o problema acontecendo, é o seguinte. Você pode pensar, troca o metros por centímetros para ficar uma coisa mais razoável. Você está enchendo uma bolinha de sabão, tá bom? E você está soprando isso de modo que o raio da bola de sabão aumenta a uma velocidade de 5 metros por segundo. Conforme você assopra, o que você enxerga? Essa bola vai aumentando de tamanho, tá certo? Aumenta seu volume. A pergunta é, se eu sopro de modo que o raio cresce a 5 metros por segundo, quanto que vai ser o incremento no volume da esfera, exatamente no momento em que, quando eu estiver soprando, a esfera tiver raio 2 centímetros? Pergunta. Isso é para uma variável, e para 2, 3? Para uma variável, né? A gente está estudando aqui exatamente quando todas as grandezas dependem de uma única variável. Se você quiser estudar grandezas que dependam de mais de uma variável, você vai fazer o cálculo para funções de várias variáveis, que vai acontecer no semestre que vem. Tá? Você vai estudar no segundo semestre funções de Rn em R. Então, funções que dependem de várias variáveis e assumem valores reais. Tá? Mas isso é uma coisa para o próximo curso. Tá bom? Por enquanto, definida em R e chegando em R. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma esfera de raio R e o raio varia. Então, eu tenho um raio que depende do tempo. E o que a gente sabe desse raio? Que a taxa de variação dele é constante igual a 5. O que isso quer dizer? Isso. dr dt em qualquer instante t0 é sempre 5. Tá bom? E o que eu quero estudar? O volume da esfera. O volume da esfera depende do quê? O volume da esfera depende do seu raio. Qual é a fórmula para o volume da esfera? 4/3 de π vezes r ao cubo, né? Ótimo. Então vamos olhar o que a gente tem. O volume da esfera depende do raio e o raio depende do tempo. Você concorda que eu consigo escrever então volume em função do tempo? Dá para escrever uma função v de t? Quem é v de t? 4/3 é v de r de t, que vai dar 4/3 de π vezes r de t ao cubo. Eu poderia derivar isso. Tá? Vamos fazer de outro jeito. R depende de t e v depende de r. Então, com Leibniz, eu consigo escrever dv dt no instante t0. Quem é dv dt? Pelo Leibniz é dv dr, porque o volume original depende do raio, no instante r de t0, vezes dr dt no instante t0. Todo mundo concorda com isso? dv dt é dv dr vezes dr dt. Finge que você está cortando o dr. Tá? Não conta para ninguém. Legal. O que a gente pode fazer? Quanto vale dv dr? Você sabe calcular dv dr? Mas dv dr vale quanto? Num certo ponto r qualquer. Quanto que é a derivada disso em relação a r? 4πr ao quadrado. Tá certo? Então dá pra gente... Esse aqui a gente conhece, esse aqui acabamos de descobrir, acabou o problema. Essa é uma pergunta muito natural. Ele perguntou o seguinte, o volume tem essa expressão, quando eu derivo em relação ao raio, aparece a fórmula da área superficial da esfera. Tem uma relação sim, não dá para contar para vocês agora, mas é pelo mesmo motivo que se você pegar a fórmula da área do círculo,
que é πr ao quadrado quando deriva da 2πr, que é o comprimento da circunferência. Tá? Isso tem um pouco a ver com umas coisas que você vai eventualmente estudar no cálculo 3. Porque volumes e áreas são coisas que vão ser calculadas por integrais em várias variáveis, que é exatamente o conteúdo do cálculo 3. Então, o cálculo do volume da esfera é uma coisa que você vai conseguir fazer no cálculo 3, e o cálculo da área superficial da esfera também você vai conseguir fazer lá, e no final você vai ver um teorema que, se você aplicar ele direitinho, você junta as duas coisas. Tá? Chama teorema de Stokes. Mas vamos com calma, a gente está no cálculo 1 ainda, né? Já estamos bem contentes de saber derivar 4/3 de πr ao cubo. Então vamos lá, vamos fazer essa conta. O que é o dv dt no instante t0? Vai ser o dv dr no instante r de t0, então eu vou trocar isso aqui, botar r de t0 aqui. Então vai dar 4π r de t0 ao quadrado vezes dr dt no instante t0. Tenho tudo que precisa aqui? Sim. Isso vai dar 4π. Quanto que é o raio? Eu estou interessado no instante em que o raio é 2, né? Então, r de t0 ao quadrado vai ser 4, 2 ao quadrado. E o dr dt, a taxa de variação do raio, é dada como 5. Isso aqui vai dar um número, né? 80π. O que quer dizer isso? Quer dizer que a taxa de variação é 80π, ou seja, no instante que o raio é 2 metros, se eu continuo soprando com a mesma taxa de vazão, o volume tende a aumentar 80π unidades. Então, um pequeno incrementozinho no raio, nesse instante, faz com que o volume aumente aproximadamente 80π. Tá claro? Então, essa que é a ideia básica da taxa de variação. Relacionar a variação de uma grandeza com a variação de outra, da qual ela depende. Relacionar a variação dessa grandeza com a variação dessa grandeza. Tudo bem? Vamos fazer 2 exercícios que estão na lista, relacionados a isso, para a gente ver como é que é o tipo de problema.